exemplar a Ju transportou, a minha esposa replantou de um vaso. Vamos lá. Cuidado para mim não quebrar as raízes, vou ter que movimentar com cuidado. Olhem aí. Essa é a parte traseira da planta. Essa planta estava em um vaso plástico, tá? E a minha esposa tirou essa planta. É uma Waianae Leopard com BLC Durigan, tá? E ela transplantou essa planta exatamente há 4 meses, no dia 8/4/2019. Tá aqui o resultado. Tá? Tá aqui o resultado. Raízes, ponteiras bonitas, todas as raízes vigorosas. Ela tá entrando nessas frestas que são feitas na madeira, tá? Justamente para que acumule umidade e para que a planta reconheça como como as nervuras das cascas das árvores. Bom, o que eu posso comentar com vocês a respeito disso? Essa planta era uma planta que estava no vaso e por excesso de umidade, ela perdeu todas as raízes. Nós normalmente, como replantamos, nós não tiramos todas as raízes. Nós optamos por tirar depois da planta estabelecida, tá? Então, isso aqui você pode tirar. Quando você identificou que morreu realmente, você pode vir e pode cortar, tá? A gente normalmente não corta porque é apenas um aspecto de visual, tá? Obviamente, se estiver podre, se estiver com algum fungo, você tem que tirar. Mas se as raízes estiverem íntegras, não há necessidade. Depois você vai limpando, vai lavando, a planta vai se estabelecendo na parte nova e ela vai crescendo, ok? Qual a vantagem da madeira em relação aos outros substratos? Existem alguns aspectos que são diferenciados, tá? A madeira, ela tem exatamente a mesma constituição dos troncos das árvores, tá? Então é a mesma, é madeira. Nós utilizamos aqui uma madeira peroba. Por que a peroba? Porque primeiro, a peroba aqui na minha região, elas são madeiras que foram construídas na nossa cidade. Todas as casas aqui na minha cidade, quando começou, eram feitas de madeira. E essas casas foram sendo derrubadas e nós temos madeira de demolição de boa qualidade, completamente seca. Então nós reutilizamos os restos das madeiras que as pessoas usam para fazer móveis, fazer mesas, fazer outros tipos de decoração. Essas ponteiras o nosso artesão aproveita para fazer os cachepôs para a gente. É tudo recortadinho e é montado essas peças artesanais. Bom, a madeira, além dela ter essa característica de ser a mesma lá da natureza, o que acontece? Tem uma coisa muito importante que às vezes a gente acaba esquecendo. A temperatura da madeira para a planta está em equilíbrio. É um vegetal e é uma madeira de origem vegetal. Então, elas estão na mesma sintonia de temperatura, tá? Mesma sintonia, exatamente a mesma. Outra vantagem, a umidade, mesma coisa. A absorção de umidade e a evaporação da umidade da madeira também tem a mesma característica do que da planta. Então, e outra, elas já são velhas conhecidas, elas coexistem na natureza exatamente assim. Então, por isso que a gente aconselha, sempre que possível, você utilizar essa técnica. É uma técnica muito simples. Você vai acoplar a sua planta, ou num cachepô, ou numa madeira, ou numa tábua, ou num toquinho, sempre lembrando, madeira de boa qualidade. Madeira que... Existem algumas madeiras na natureza que tem o tanino. O tanino é uma substância tóxica para as raízes. Queima as ponteiras, as coifas das raízes. Vocês podem ver que aqui não acontece isso. Existem alguns substratos que, quando não tratados,
causam essa toxicidade e matam as raízes das nossas plantas. Então, aqui hoje eu vou conversar a respeito do resultado. Eu não preciso ensinar para vocês como amarrar, como acoplar. Isso aí, se vocês se interessarem, vocês podem visitar o nosso grupo no Facebook, o nosso grupo Orquídea Mania, e lá a Ju tá todo dia, toda semana, ela está acoplando em diversos tipos de cachepôs, tá? A gente também cultiva em vasos de plástico? Sim. Eu sempre recomendo assim. Se você é um cultivador que não tem como dar uma atenção muito focada nas suas plantas todos os dias, com regas e com cuidados, você pode optar pelo cultivo em vaso. Por quê? Você consegue espaçar as regas. Quando você está em madeira, no ambiente doméstico, dentro de casa, você precisa de uma constância maior na rega, ok?